1.137.000 eleitores votaram nesse domingo, o que demonstra um comportamento positivo do eleitor de Manaus, mesmo diante dos escândalos de corrupção envolvendo políticos brasileiros. Mas essa eleição municipal em Manaus tiveram outros fatores específicos que precisam ser destacados. Os apoios e alianças políticas e até a imagem do candidato perante a opinião pública. Diante do resultado do segundo turno das eleições aqui em Manaus, pode-se dizer que um fator passou a ser um instrumento decisivo nas eleições por aqui. De acordo com o cientista político David Space, da Universidade Federal do Amazonas, uma boa estratégia de marketing político e eleitoral pode influenciar diretamente no resultado da eleição. Segundo ele, foi exatamente o que aconteceu neste segundo turno aqui em Manaus. Então, eu acho que o atual prefeito ele foi mais competente no marketing político. Ele até parecia se apresentar como um candidato que estava concorrendo pela primeira vez e não estava concorrendo à reeleição, né? Então ele conseguiu, nesse sentido, trabalhar melhor a sua candidatura no segundo turno. Ele conseguiu desconstruir mais o grupo político ao qual estava, que tinha o apoio o candidato Marcelo Ramos, né? Então ele conseguiu colar no Marcelo Ramos o desgaste do governo do estado, a situação de corrupção, né? A operação Maus Caminhos. E o marketing político do Marcelo Ramos não conseguiu fazer o contrário. Por exemplo, ele não conseguiu associar a imagem de Eduardo Braga à imagem do Arthur Neto. O especialista em ciências sociais e política faz uma análise das alianças firmadas por Arthur Neto e Marcelo Ramos e tenta explicar um novo cenário político do Amazonas. E o resultado da eleição em Manaus, né, demonstrou que uma composição político-partidária sai fortalecida, que é justamente essa encabeçada pelo PSDB e pelo PMDB. O jogo político ele é jogado olhando o tempo presente, o tempo real, mas o futuro, né? Então esse jogo político ele com certeza terá consequências para as eleições de 2018. Enquanto que o grupo político partidário, né, no qual se lançou candidato a prefeito Marcelo Ramos, ele sai fragilizado, né, evidentemente, desse processo. Sai fragilizado porque sai muito desgastado. Diante desse cenário, Space elenca alguns desafios da nova gestão de Arthur Neto. Aliás, os dois maiores partidos estão governando o país, que é o PSDB e o PMDB, então isso apresenta uma vantagem para as gestões, para os governos municipais comandados pelo PSDB e pelo PMDB. Mas de toda maneira é importante que o prefeito fique muito atento e vigilante com os gastos públicos e que defina bem as suas prioridades num cenário de crise econômica e de